Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês que se encontra no livro de Abacuque, que diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: Assim que ouvi tudo isso, minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação, que virá sobre o povo que nos oprime. E Abacuque diz no versículo 17 o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva na vide, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas no aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Queridos, a realidade de Abacuque aqui era terrível, era de escassez, era de miséria. E ele, antes desses versículos aqui, se você quiser depois ler o livro de Abacuque inteiro, o capítulo inteiro, ele vem descrevendo a grandeza de Deus. E ele pede para Deus: eu queria ver, Senhor, o Senhor fazer nos nossos dias o que o Senhor já fez no passado. Só que ele vai detalhando o poder do nosso Deus, a grandeza que Deus tem. E eu quero dizer isso para vocês, queridos. Hoje é um dia muito importante, hoje é o dia da eleição no nosso Brasil. É um dia que determina com quem quem irá governar o nosso país. E, consequentemente, isso vai influenciar nas nossas vidas, mas, todavia, ainda que tenhamos que passar por dias difíceis, queridos, ainda que nós tenhamos que enfrentar tempos como o de Abacuque, nós vamos aguardar em silêncio no Senhor. Olha o que Abacuque diz: diante de tudo isso, eu vou me alegrar, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu vou confiar que o Deus Todo-Poderoso tem o governo em suas mãos. Todavia, a minha confiança não está em carros, não está em cavalo, não está em governantes. Por mais que uns sejam melhores e outros piores, todavia tem um Deus acima de todas as coisas que governam o universo. Nunca perdeu e nunca perderá as rédeas da nossa vida e das nações. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que ele diz aqui, ainda que as ovelhas sejam sequestradas no aprisco. Ele não está dizendo de uma realidade boa, não, queridos. E nós sabemos que lá em Apocalipse, há mais de 2000 anos atrás, diz que nós estávamos nos últimos tempos. Se há 2000 anos atrás eram os últimos dias, imagine agora. Estamos caminhando, queridos, para o fim. O fim chegará e o juízo dos ímpios também. Deus só está esperando a taça dele encher da sua ira para que o castigo de todo aquele que nos oprime chegue. Mas enquanto isso, ele diz: eu vou me alegrar. Está tendo injustiça, o pobre está sendo massacrado, está sendo oprimido, mentiras terríveis acerca de tantas coisas, tanta opressão maligna, tanta destruição, tanta derrota, tanto mal acontecendo, não só no Brasil, queridos, mas em todo o mundo. Todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar
no Deus da minha salvação. Sabe por quê? A nossa alegria não está baseada em circunstância, em tempo bom ou em tempo difícil. A nossa alegria está em confiar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é quem nos garante a vitória. Não é vitória circunstancial, queridos. Não é a vitória de uma eleição. Não é vitória de ter um tempo bom. Não é vitória de ter os celeiros cheios. Não é essa vitória. É a vitória de estar nele. De estar seguro nele, que independente das circunstâncias adversas à nossa vontade, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. E Abacuque disse aqui, ó, diante disso, diante de tamanha grandeza de um Deus tão grande, tão poderoso, ainda que diante dos meus olhos eu não esteja vendo o que Deus já fez no passado, todavia eu vou me alegrar, todavia eu vou exultar no Deus da minha salvação. Queridos, independente de Deus fazer a nossa vontade, independente do momento em que estejamos passando, o nome dele é glorificado. O cenário da cruz era vergonha, o cenário era de dor, o cenário era de opressão para os discípulos e para todos aqueles que confiaram em Deus. Aquele povo estava passando por dor, vergonha, humilhação, enquanto seus inimigos zombavam e festejavam. Todavia foi por meio da cruz que nós fomos salvos. Queridos, nem sempre os momentos de dor e de opressão são sinais de derrota. Mas quando Cristo estava ali numa cruz, morrendo e sendo crucificado, envergonhado, nu, o nome de Deus estava sendo glorificado, porque essa era a vontade de Deus. Queridos, Deus é soberano para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pensamos e pedimos. Nós oramos, nós pedimos, mas a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, ainda que tenhamos que passar por perseguição. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam perseguição. Eu não estou falando desse nível de perseguição no Brasil, não. Eu estou falando dos finais dos tempos, o que está para acontecer com a igreja de Deus. E a igreja vai vencer a Satanás morrendo. Ele irá achar que está nos vencendo, nos matando, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos temer aquele que pode apenas matar o nosso corpo, mas devemos temer aquele que tira tanto o corpo como a alma e lança no inferno. O nosso temor e a nossa alegria deve estar somente no Senhor, o Deus da nossa salvação. Ainda que momentaneamente o cenário não seja favorável, não seja agradável, seja de dura perseguição. Mas o nome de Deus é glorificado quando o cristão, temente a Deus, serve a Deus, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de tristeza, mesmo em tempo de angústia, continua servindo a Deus, assim como Jó. Satanás não consegue entender, queridos, um servo fiel a Deus no meio de uma tribulação, porque servir a Deus em tempos de festa, em tempos de alegria, é muito fácil. Quero ver servir a Deus em tempos de guerra. É isso que glorifica a Deus. Sabe, apenas não é nos momentos que Deus responde a nossa oração e o nome dele é exaltado nesses momentos, não. O nome de Deus é exaltado quando somos atribulados, sofremos por amor a ele, somos espoliados igual os discípulos no passado, perderam suas casas, perderam suas vidas. E mesmo assim seguiam louvando e adorando a Deus, temendo a Deus e se achando dignos de padecerem
tamanha perseguição por amor a Cristo. Queridos, o nome de Deus é glorificado sempre quando um cristão continua servindo e temendo a Ele, mesmo em tempos de guerra. Então eu quero dizer para você, não é uma eleição do nosso candidato, que eu também voto em Bolsonaro, mas não é uma eleição de um candidato que vai fazer a nossa alegria ser maior ou menor, porque a nossa alegria está em confiar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Ele é a nossa confiança plena, é nele que depositamos toda a nossa confiança, independente se ganhar ou perder a eleição. Nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor e nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque Ele pode até usar a vara do ímpio para corrigir os seus servos, mas Ele é justo juiz, que traz justiça e juízo àquele que nos oprime. E Abacuque diz: eu vou me alegrar, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Adonai, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. É Ele que é a tua força, queridos. Ele é a tua força. E Ele é a tua força não só para passar por momentos bons. Louvado seja Deus, e eu oro para que o país não caia na mão de pessoas corruptas, na mão de pessoas que sejam opressoras, que venham querer destruir o país. Mas o Senhor é a nossa força. Ainda que tenhamos que enfrentar dias difíceis como Abacuque enfrentou, ainda que sejam sequestrados as ovelhas no curral e que o gado morra, ainda que não haja fruto, ainda que não floresça aquilo que nós planejamos, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força. Ele faz com que os meus pés sejam velozes como o do servo, queridos, que é um animal veloz. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós vamos caminhar em lugares altos, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando você conhece a grandeza do seu Deus, você tem uma certeza: o dia do ímpio chegará. O dia da vingança do nosso Deus acontecerá. Ainda que não seja no seu tempo, a taça de Deus ainda pode estar se enchendo, ainda não está transbordando. Ele dá oportunidade a todos. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus generoso que dá oportunidades. Queridos, Deus já poderia ter destruído com a humanidade. Ele já poderia ter enviado o Filho dele para a sua segunda vinda e ter lançado todos em juízo. Mas Deus é tão gracioso que hoje, se o ímpio se arrepender do seu mau caminho e se voltar para o Senhor, Ele dá oportunidade de salvação, porque esse é o coração do nosso Deus. Nós oramos para que a nação brasileira não caia na mão de ímpios, na mão de perversos, mas todavia me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação, porque o dia da vingança do Senhor pertence a Ele, e Ele há de retribuir a cada um segundo as suas obras. Não desfaleça o teu coração, caso não venha a ser um resultado que você espere. Todavia, se alegre no Senhor, confie no Deus da tua salvação. Ele é o Deus que dá a devida paga aos nossos adversários. Não estou falando de gente, eu estou falando a principados, a potestades, a demônios desse mundo tenebroso que luta contra Deus e oprime a todos aqueles que servem a Deus. Queridos, nós vamos orar aqui juntos. Eu não costumo orar nas lives, mas eu queria que você aí da sua casa orasse.
Porque Deus, ele vai fazer a vontade dele. E nós vamos clamar ao Senhor com a oração do Pai Nosso, que venha se estabelecer o reino dele e que a vontade dele seja feita aqui na nossa nação, no nosso país, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino sobre o Brasil. E seja feita aqui no Brasil, Senhor, a tua vontade. Da mesma maneira que o Senhor faz a tua vontade no céu, execute a tua vontade na nação brasileira. O pão nosso, Senhor, de cada dia, dá-nos hoje, a cada pessoa hoje que não tem o seu pão, o seu alimento. Dê, Senhor, aqueles que precisam de pão para comer. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Todo afastamento do Senhor, toda vez que nos lançamos para longe de Ti, que pecamos contra Ti, Senhor, perdoa o nosso pecado como nação brasileira, perdoa os nossos pecados. Assim como também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, em mágoa, em ressentimento, em facções, em discórdia. Nos livre da tentação, nos livre do mal, pois teu é o reino. O Senhor governa a terra. Teu é o reino. Teu é o poder, não só da nação brasileira, mas de todas as nações da terra. Teu é o poder, teu é o governo. Em tuas mãos está todo o poder, no céu e na terra, para governar segundo a tua vontade. Senhor, teu é o governo. Seja feita a tua vontade, assim como o Senhor faz no céu, seja feita aqui na terra, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Fique com o teu coração em paz. Faça como Abacuque fez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas vides, ainda que você olhe para o teu armário e não veja o seu alimento, ainda que você abra a tua geladeira e não tenha uma carne para você comer, um frango, ainda que você olhe e veja, meu Deus, não tem. Ainda que você olhe a sua carteira e não ache o dinheiro necessário para comprar as suas coisas. Todavia, me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Todavia, ele diz aqui no versículo 16, portanto aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre todos aqueles que nos oprimem. Sobre todos aqueles que nos oprimem virá grande tribulação. Deus dará paga aos nossos adversários, a todos aqueles que nos oprimem. O dia da tribulação virá. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Não se esqueça, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Porém, ainda que eu tenha que passar tribulação, fome, espada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ontem eu ouvi um professor falando lá no Cântico de Cânticos que uma donzela é apresentada a um pastor e se apaixona por ele, mas se casa com um príncipe. O Senhor se apresenta como seu pastor. Você aqui passa tribulações, passa dificuldade, mas você vai casar, queridos, com um príncipe, o Rei dos Reis. E você não vai morar como uma camponesa em um campo. Você vai morar no palácio real com seu rei. Ele é o rei de toda a terra. Passe o que tiver que passar aqui, porque você é casada com o Rei dos Reis. Nós somos igreja, noiva de Cristo, princesa do Senhor,
ainda que ele tenha se apresentado como um pastor para provar teu coração, para ver se o teu amor é dele, sem te oferecer nada, passando tribulação aqui na terra, tantas tribulações, mas um dia ele te livrará do choro dos seus olhos, ele enxugará toda a sua lágrima, não haverá dor, nem pranto, nem tristeza, nem angústia, porque ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e ele é o teu príncipe, ele é o teu rei, ele é quem irá te colocar à mesa no palácio e te servirá. Aguenta firme, pois ele é o Deus da nossa salvação, ele é a tua força. Graça e paz, queridos.